Bem-vindas a todas as pessoas que se conectam conosco neste curso especial de autoconhecimento. Hoje estaremos estudando a conferência número 7, chamada As Proteções Espirituais. Belilim, Círculo Mágico, Júpiter e Pentalfa. O objetivo de falar sobre este tema é que possamos simplesmente conhecer algumas ferramentas para nos protegermos, já que neste caminho ao despertar da nossa consciência, vamos sofrer alguns ataques. E por isso a divindade nos dá a oportunidade de ter algumas ferramentas importantes de defesa. É bom que saibamos que essas ferramentas que vamos estudar não servem para atacar, servem simplesmente para nos defendermos, não é mesmo? Quando começamos a estudar sobre esses temas, vamos perceber que existirão algumas forças negativas psicológicas que realmente vão impedir que façamos esse importante trabalho espiritual. E também vamos encontrar algumas forças externas que algumas pessoas chamam de loja negra. Essas entidades ou forças não têm interesse que ninguém desperte a consciência e vão se opor, quando formos realizar o trabalho do despertar. Essa é a razão pela qual nos são dadas algumas ferramentas de proteção, as famosas proteções espirituais. Proteção espiritual significa solucionar algo de maneira apropriada, cuidadosa e consciente através do verbo. Neste caso, vamos utilizar o poder do nosso verbo para evitar esses ataques que tentarão impedir o nosso desenvolvimento espiritual. Por isso, vamos estudar algumas proteções. Vamos estudar um canto chamado Canto do Belilim, que nos ajudará a afastar as energias negativas do ambiente. Vamos estudar um pouco sobre isso. Vamos falar sobre um círculo mágico poderoso, que é um fechamento energético protetor, criado para que as forças negativas não possam entrar no local onde estamos. Depois vamos estudar a proteção de Júpiter, que vai nos ajudar a nos proteger de ataques diretos. Agora vamos estudar que tipo de ataques diretos podemos sofrer. E também vamos estudar a pentalfa, que é uma proteção que vai nos ajudar a estar protegidos a todo momento, no dia a dia. Então, com base nessa pequena explicação, vamos começar a estudar sobre o Belilim. Pronto. O que é isso então? Sobre o Belilim. O Belilim é um canto que um mestre ou um anjo ensinou ao mestre Samael. É um canto protetor para afastar as energias negativas do ambiente. Como vocês podem ver aqui neste gráfico, vão encontrar as estrofes de como se deve cantar este Belilim. Primeiro vou entoá-lo e depois explico para que ele vai nos servir. O que significa cada um desses processos? A entonação correta é a seguinte. Estrofe Belilín, 1, Belilín, Belilín, ánfora de salvación, quisiera estar junto a ti, el materialismo no tiene fuerzas junto a mí. Belilín, Belilín, Belilín. e depois se repete pela segunda vez. Belilín, 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 ánfora de salvación, quisiera estar junto a ti, el materialismo no tiene fuerzas junto a mí. Belilín, Belilín, Belilín. Y luego se repite por tercera vez. Belilín, 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 ánfora de salvación, quisiera estar junto a ti. El materialismo no tiene fuerzas junto a mí. Belilín, Belilín, Tão gentil e protetor. Belilín. O que faz este canto? Eu te canto. Isso gera uma vibração positiva, uma onda que se expande, para que as energias negativas saiam do lugar onde estamos.
Se, por exemplo, estamos em um lugar e queremos fazer uma meditação, por exemplo, no nosso quarto, e de repente sentimos um peso nesse lugar, então este canto vai afastar esse peso, certo? Também vai nos servir para nos proteger se percebermos que há uma força que de repente vem para nos fazer mal, por exemplo, somos vítimas de repente de um roubo ou situação perigosa. Ao cantar o Belilim, as energias negativas vão se afastar e até a psicologia das outras pessoas vai se acalmar. Então, esse é o primeiro canto. É um canto para afastar as energias negativas. Agora vamos estudar um pouco mais com calma, em profundidade. O que significa, afinal, cada um desses parágrafos? Vamos falar primeiro sobre o que é El Belilim. Bem, Belilim é uma palavra composta por duas expressões. Bel significa torre e Lim significa fogo. Neste caso, estamos querendo dizer torre de fogo. A torre de fogo representa nossa cabeça e o corpo da torre é a nossa coluna vertebral. Por isso, quando dizemos Belilim, estamos fazendo referência ao fato de que o fogo da energia sexual ou o fogo do Kundalini sobe até a nossa cabeça. Por isso, canta-se 3 vezes, uma pelo Pai, uma pelo Filho e outra pelo Espírito Santo. Ânfora de salvação, símbolo de fé. A ânfora é um recipiente no qual se armazena água. Neste caso, vamos dizer que a ânfora é a nossa cabeça, na qual está sendo armazenada a água que estamos transformando. Também podemos ver a ânfora como o centro sexual, onde se armazena a energia que será transformada para a nossa salvação. Por isso existe essa frase da ânfora, a de salvação. Gostaria de estar com você. Isso significa que não queremos derramar essa energia sexual, que queremos que a energia esteja sempre em nossas cabeças. O materialismo não tem forças junto a mim. Isso quer dizer que as forças externas que fazem com que a energia saia do corpo, as sensações de prazer e de sofrimento, não têm força dentro da nossa consciência. E por último, repete-se novamente: Belilim, Belilim, Belilim. Essa é a explicação do canto mântrico. Se vocês fizerem corretamente, concentrados em sua coluna vertebral e em cada uma dessas palavras, vão perceber como, energeticamente, o lugar onde estamos se torna mais tranquilo e mais leve. Esse é o canto do Belilim. Agora vamos falar sobre o segundo de nossos tópicos. A segunda proteção energética, que é conhecida como o círculo mágico. Depois de afastarmos as energias através do Belilim, agora é necessário que realmente aprendamos a nos fechar, para que essas energias negativas não voltem a entrar no lugar onde estamos. E por isso é necessário que aprendamos a fazer o círculo mágico. Esse círculo mágico será traçado por uma parte da nossa consciência que é conhecida como o intercessor elemental. Esse intercessor elemental também é conhecido como o famoso anjo da guarda. É uma parte de Deus encarregada da nossa própria proteção. Então, recomenda-se que, antes de irmos dormir, sempre façamos o Belilim, sempre e sempre façamos o círculo mágico para que não sejamos perturbados durante a noite. Esse fechamento energético também evita o que é conhecido como paralisia do sono. Também pode evitar poluições noturnas, que é um tema sobre o qual falaremos mais adiante. Esse intercessor elemental, ou esse anjo da guarda, é uma parte de Deus muito poderosa que atualmente não nos dá atenção. Por isso, para invocá-lo, você deve pedir ao Pai que chame o anjo, e é por isso que vamos fazer a proteção da seguinte forma. A proteção espiritual é feita da seguinte forma. Vamos dizer: meu Pai, meu Senhor e meu Deus, te peço, se for da tua vontade, que ordenes ao meu intercessor elemental sair do meu corpo e traçar um círculo mágico de proteção ao redor do meu quarto, ao redor da minha cama, ao redor da minha casa, ao redor deste veículo,
enfim, onde quisermos fazer o círculo mágico para torná-lo livre das forças do mal. E nesse momento, vamos nos colocar na posição de que somos o ser, que somos a consciência, e vamos dar a ordem ao intercessor elemental. Digamos, intercessor elemental, intercessor elemental, intercessor elemental. Trabalhe em nome do Cristo, pelo poder do Cristo e pela majestade do Cristo. Vamos imaginar nesse momento que da nossa coluna vertebral sai esse anjo da guarda, esse intercessor elemental, que se coloca à nossa frente e começa a traçar um círculo de fogo verde enquanto pronunciamos o mantra S. Então começamos a pronunciar uma vez, duas vezes, três vezes. Com o poder da nossa imaginação, vamos traçar esse círculo mágico. É importante que, através da imaginação, depois imaginemos que esse fogo ou esse círculo também se eleva para cima e nos protege, como se estivéssemos em uma cúpula ou em uma bolha. Uma vez que fizemos esse círculo mágico, o intercessor elemental não permitirá que nenhuma força negativa entre no local. Por isso é importante que sempre que formos deitar, descansar, dormir, façamos o Belilim e depois o círculo mágico. Da mesma forma, se formos fazer uma prática de meditação, uma prática de sexo superior, uma prática de viagem astral, enfim, qualquer uma das ferramentas que ensinamos, é bom que sempre façamos nosso círculo mágico. E para finalizar, é bom sabermos que esse círculo mágico de proteção e concentração será desfeito no momento em que sairmos do local que traçamos através da nossa imaginação. Se, por exemplo, eu fiz o círculo mágico através da minha imaginação ao redor do meu quarto, no momento em que eu sair do quarto, o círculo mágico se desfará. Se alguém, por exemplo, entrar no círculo mágico ou no quarto onde eu fiz o círculo mágico não se desfaz. Pelo contrário, essa pessoa entra e começa a ser protegida pelo meu círculo mágico. Mas se essa pessoa sair do círculo mágico, nesse caso ela quebra o círculo mágico e também quebraria a proteção de cada um de nós. Esse é o círculo mágico. É muito interessante ver através da viagem astral como se forma esse círculo de fogo no nível astral ou no nível interno. É um círculo muito, mas muito poderoso. Agora vamos estudar a outra proteção, que é a proteção de Júpiter. Essa proteção de Júpiter é muito poderosa. Vamos falar um pouco sobre ela. Esta é uma proteção que vai nos servir quando temos ou sofremos ataques diretos, e vamos encontrar dois tipos de ataques diretos. Vamos encontrar ataques diretos, que podem ser vistos através do desdobramento astral, ou também ataques diretos aqui no plano físico. Um ataque direto no desdobramento astral pode acontecer quando saímos conscientemente ao mundo astral. Chamamos um mestre ou invocamos nosso guia espiritual ou nossa mãe divina. E então aparece um impostor ou alguém que finge ser o nosso ser divino. Existe uma forma pela qual podemos discernir se a entidade com quem estamos falando é realmente o nosso ser, se faz parte da loja branca ou, ao contrário, se é um impostor, um mago negro ou um defeito psicológico que quer nos dar um oráculo falso. Portanto, podemos utilizar essa proteção especial e adicional de Júpiter para, assim, nos defendermos desse tipo de engano que podemos encontrar no mundo dos sonhos. Também no mundo dos sonhos, muitas vezes veremos que somos atacados por defeitos psicológicos ou que alguns magos negros tentam nos fazer mal. Mas com essa proteção, seremos capazes de nos defender de qualquer ataque direto dos defeitos ou das entidades tenebrosas. Da mesma forma, também poderemos nos prevenir contra ataques diretos no plano físico.
Se, por exemplo, alguém vier por acaso nos roubar ou nos causar algum dano físico, nesse momento poderíamos realmente utilizar essa proteção espiritual. Essa proteção espiritual, o que ela vai fazer é afastar o agregado psicológico. Se, por exemplo, a pessoa vier nos roubar, ela afasta o eu ladrão da psique da pessoa e assim a pessoa não nos roubaria. Se vier, de repente, nos agredir, então conjuraria ou afastaria o defeito da ira dessa pessoa. Então vamos estudar como se realiza a proteção e, em seguida, explicaremos o significado de cada uma dessas palavras. A primeira coisa é que precisamos colocar a mão esquerda, como vocês podem ver aqui, cobrindo o abdômen, o plexo solar, a região do umbigo, e o lado esquerdo, onde está localizado o baço. Então, agora vamos cobrir cuidadosamente essa parte do nosso corpo. E, com a mão direita, vamos fazer este gesto de forma gentil, suave e atenta. Vamos posicionar os dedos dessa maneira. Vamos colocar aqui com calma o dedo polegar, o dedo indicador e o dedo médio. Vamos deixá-los levantados. E estes dois vamos mantê-los fechados. Esta é a chave, certo? Então, já estando nessa posição, vamos agora dizer a seguinte oração com calma. Vamos dizer: em nome de Júpiter, Pai de todos os deuses, eu te conjuro, te Vigus Couslim. E então, imaginamos que dos dedos sai um raio. Isso se repete mais 2 vezes. Em nome de Júpiter, Pai de todos os deuses, eu te conjuro, te Vigus Couslim. Em nome de Júpiter, Pai de todos os deuses, eu te conjuro, te Vigus Couslim. Se estivermos no plano astral, essas 3 conjurações farão com que a entidade que vem nos atacar, ou o impostor que de repente está se passando pelo nosso ser, obrigado, ou por algum mestre, saia correndo, vai explodir muitas vezes, e nesse momento vamos perceber como essa proteção vai nos defender. Se fizermos essa proteção, por exemplo, ao nosso guia interno ou a algum mestre, essa proteção não vai lhes causar absolutamente nada. No caso de alguém externamente vir nos agredir e tentar nos fazer algum mal, quando fazemos a proteção de Júpiter, essa pessoa que vem nos agredir simplesmente vai se acalmar psicologicamente. E vamos perceber como esse defeito é apaziguado com calma e vamos conseguir sair bem daquela situação de forma tranquila. Agora, falando sobre como se efetua, de forma geral, a proteção, vamos estudar um pouco sobre o que significa essa proteção. Pronto? Em nome de Júpiter, Júpiter que simboliza o centro emocional superior, representa essa energia elevada. Esse centro emocional superior está relacionado com o amor. É ele que nos permite auto-observar e também é ele quem lida com o equilíbrio. Ele controla a balança, como se nossos olhos fossem uma balança. O lado esquerdo representa a misericórdia e o lado direito representa a justiça. Então, quando dizemos em nome de Júpiter, estamos fazendo uma analogia de que o Pai de todos os deuses, que é a justiça, que é esse centro emocional superior, tem como base a misericórdia e a justiça. Lembrem-se de que a misericórdia é a misericórdia com a humanidade, o perdão que devemos ter com o próximo, e a justiça, que seria o lado direito. Representa a justiça em relação aos nossos próprios defeitos psicológicos. Então, por isso, quando dizemos em nome de Júpiter, Pai de todos os deuses, estamos fazendo uma alegoria de que todos os deuses tiveram que ter justiça, eliminar seus defeitos e misericórdia e ajudar a humanidade. Quando dizemos eu te conjuro, isso faz uma alegoria ao chamado eu psicológico, Ou seja, ao defeito psicológico. De fato, não quer dizer a nós mesmos como primeira pessoa, mas sim ao defeito da preguiça, ao defeito da ira, ao agregado psicológico. Eu te conjuro. E então vem essa palavra mântrica que quer dizer Tibigus Couslim. Esta palavra é uma palavra que está relacionada com o poder da energia, criadora sexual.
T Vigus V quer dizer energia feminina, Gos, energia positiva, o S é o fogo pelo qual estão unidas, e Kos é a união dessas duas energias e Slin é o resultado dessa união. Então, quando estamos dizendo T, Vigus, Koslin, é simplesmente a união da força negativa ou feminina com a força positiva e a criação que se dá assim. Por isso, no momento em que fazemos essa frase, devemos imaginar que sai o raio, o poder da energia que vai repelir aquilo que estamos atacando. É uma proteção espiritual muito poderosa, muito valiosa, que devemos utilizar no dia a dia. Por exemplo, também se algum animal for nos atacar, como um cachorro ou uma besta feroz, podemos fazer a proteção e isso vai nos ajudar a sair bem dessas situações. Já para finalizar, vamos estudar a pentalfa. A pentalfa é uma poderosa proteção espiritual que vai nos ajudar a nos proteger melhor no dia a dia. Como eu estava comentando, o círculo mágico vai nos proteger quando estamos em um lugar estático. Por exemplo, quando estamos em nossa casa, quando, por exemplo, estamos em nosso quarto de meditação e não vamos sair dali, então esse círculo vai nos proteger. Mas quando precisamos sair, por exemplo, quando isso acontece, para o parque, precisamos sair para trabalhar. Então é muito bom ter uma proteção no dia a dia, que é como carregar um círculo mágico ao nosso redor para que ele nos proteja. A pentalfa é uma estrela de 5 pontas, com a ponta voltada para cima, que aliás não deve ser confundida de forma alguma com a pentalfa invertida das escolas do satanismo. A verdadeira pentalfa tem a cabeça voltada para cima, como vocês podem ver aqui no gráfico. E nós vamos utilizar essa pentalfa, vamos aprender juntos a chamá-la ou até mesmo a conjurá-la através de alguns mantras. Os mantras que vamos utilizar para conjurá-la são os seguintes. Vamos pronunciar, listo, Klim, Krishnaja, Govindaya, Gopihana, Vayabhaya, Swaha. Esses são os mantras e teremos que combiná-los cuidadosamente com alguns movimentos para que essa proteção seja ativada. Então, vamos observar um pouco quais são os movimentos. Então, vamos expandir as mãos, como de repente vocês podem ver aqui no gráfico, e vamos pronunciar Klim. Depois, as mãos sobre a cabeça, e então vamos pronunciar Krishnaya. Em seguida, já tocando a cabeça, Govindaya. Depois vamos colocar as mãos nos ombros, como talvez possamos ver aqui, e vamos pronunciar Govindaya. Depois, agora, vamos colocar as mãos para baixo e vamos pronunciar lentamente. Baya, baya. E por último, vamos encerrar com o último movimento, que é Suaja. A mão direita sobre a esquerda. Podemos ver, por exemplo, neste pequeno gráfico como é o exercício. Então aí vamos pronunciar. Klim, Krishnaya, Govindaya, Gopihana, Vayabhaya, Swaha. Pronto, podemos fazer com as mãos aqui, ou também podemos encerrar com as mãos no peito, mas sempre a mão direita deve ficar sobre a esquerda. Isso quer dizer que a vontade sempre deve dominar a imaginação. Então vamos lembrar como é. Então, mãos abertas, Klim, depois sobre nossa cabeça, Krishnaya, tocando a cabeça. Govindaya, Gopihana, Vaya. Susha ou Suaha com as mãos sobre o peito. Então, essa proteção espiritual imediatamente vai nos proteger no dia a dia. Se estamos trabalhando a morte psicológica, essa proteção vai nos proteger de perigos, de roubos, de recorrências. Energeticamente, vai nos permitir estar fechados. Mas é importante que estejamos praticando os 3 fatores e que não estejamos fazendo coisas indevidas. Então, essas são as ferramentas que os mestres nos deixaram para que possamos nos proteger dos ataques da loja negra. Lembro a vocês,
O Belilim afastará as energias negativas do ambiente. O círculo mágico evitará que as energias negativas do ambiente entrem no local onde estamos. A proteção espiritual de Júpiter nos ajudará no dia a dia para nos proteger dos ataques diretos e a pentalfa. Ela vai nos ajudar a estarmos fechados e protegidos nas diferentes atividades do dia a dia. Muito obrigado a todos por terem nos acompanhado. Lembrem-se de que a prática leva à perfeição. Esta é uma palestra que teremos que praticar todos os dias no processo de despertar da nossa própria consciência. Quero lembrar a vocês nossos contatos, caso queiram nos deixar alguma pergunta ou dúvida sobre esses temas, fiquem à vontade para nos escrever. O próximo tema que vamos estudar será a conferência sobre evolução, involução e revolução, para que fiquem muito atentos a essas conferências. Muito obrigado a todos por terem nos acompanhado nesta conferência. Fiquem bem. Até breve.